Saudações a todos. Vamos dar sequência à reflexão dos princípios de Narcóticos Anônimos que asseguram a unidade do grupo e que possibilita que o membro possa se recuperar, que são as tradições, tradição 1, página 68 do texto básico da quinta edição, diz assim para nós, né? Quando usávamos, nossas experiências pessoais eram diferentes umas das outras, né? Drogas diferentes, prisões, né? Insanidade. Então, quando a gente usava, né? Muitas experiências diferentes, né? Bem, isso é bem direto, né? Bora lá. Como um grupo, no entanto, encontramos muitos pontos em comum na nossa dicção. Então, primeiro aqui ele fala do ponto em comum na dicção, tanto quando a gente usava como em grupo, né? Então, como grupo, ele cita aqui um exemplo. Um deles era a necessidade de demonstrar autossuficiência. Então, como grupo, os pontos em comum na nossa dicção era a necessidade de demonstrar autossuficiência. Não quer dizer que eu era autossuficiente, não. Eu tinha essa necessidade de demonstrar que eu era, né? Que eu não precisava de ninguém, que eu fazia tudo sozinho, que eu resolvia tudo sozinho e por aí afora, né? Autossuficiente mesmo, não preciso de ninguém, não preciso de nada, né? Então era uma necessidade de demonstrar isso, né? Então, como grupo, o ponto comum, né, da doença era essa. Então, na ativa, né, quando a gente usava, existia muita diferença. E pontos comuns eram esses, né? Beleza. Comum significa o quê? Que a maioria dos adictos, né, que chegou no NA tiveram essa característica. Não quer dizer que todos têm, né, mas a maioria teve. Eu, por exemplo, tive, né? E através do programa eu estou buscando, né, deter essa característica, né? E está funcionando. Bem, vamos lá. Tínhamos nos convencido de que podíamos resolver tudo sozinhos e continuamos vivendo desse jeito. Bem, esse aqui é mais um esclarecimento da autossuficiência, né? Que tínhamos nos convencido de que podíamos resolver tudo sozinhos. Olha só, né? Então eu já estava convencido de que eu podia resolver tudo sozinho, né? E continuamos vivendo desse jeito. Mas olha o resultado, né? O resultado foram desastrosos e, por fim, cada um de nós teve que admitir que a autossuficiência era uma mentira. Então, eu tinha me convencido que eu podia resolver tudo sozinho. E eu fui vivendo assim, né? É a experiência comum de Narcóticos Anônimos. É comum para o adicto viver assim, né? Mas o resultado também é comum. Que é o resultado? É desastroso, pô, né? O resultado é desastroso e tivemos que admitir que a autossuficiência é uma mentira, né? Então eu preciso admitir que a autossuficiência é uma mentira. Eu não vou resolver tudo sozinho, né? Então isso é uma mentira, né? Bora lá. Então essa admissão foi o ponto de partida para a nossa recuperação e é o ponto principal de unidade para a Irmandade. Bem, vamos com calma aqui, porque isso aqui é muito importante. Eu vou repetir a leitura porque é muito... Olha, esta admissão, qual a admissão? Que a autossuficiência era uma mentira, né? Então, admitir que a autossuficiência era uma mentira foi o ponto de partida para a nossa recuperação. Como é que a gente se recupera no NA? É através dos 12 passos, né? E unido no grupo, né? Então é assim que a gente se recupera no NA. Então, quando eu admito que eu não vou conseguir resolver o problema da adicção sozinho, aí partindo daí, aí sim que eu vou me unir no grupo e buscar os 12 passos. É o ponto de partida para isso, né? Então, significa dizer, né, que enquanto eu ainda não partir para buscar o programa,
trabalhar os passos com o meu padrinho, buscar compreender as tradições, significa que eu ainda não admiti que a autossuficiência é uma mentira. Ainda estou acreditando que eu posso resolver do meu jeito. Por quê? Porque o jeito que o NA oferece para se recuperar em Narcóticos Anônimos é através dos 12 passos e as 12 tradições para o grupo funcionar. Se eu não quero fazer isso, significa o quê? Que eu ainda estou na autossuficiência, ainda estou querendo resolver do meu jeito. Né? Fica bem, isso aqui está muito claro. Né? E ainda é o ponto principal de unidade para a Irmandade. Por que é o ponto principal de unidade? Né? Porque se eu percebo que eu não vou conseguir resolver sozinho, então eu vou precisar me unir no grupo. Então aí eu vou... esse é o ponto principal da unidade. Né? Como eu não consigo só eu, então eu preciso do grupo. Aí daí eu vou partir para me unir no grupo, que é justamente aplicar as tradições. Um exemplo, existe o anonimato. O que for dito na reunião, fica na reunião. Né? Então, quando eu coloco isso em prática, eu estou cuidando do grupo e cuidando da minha recuperação, porque se o grupo estiver bem, eu vou ficar bem. Eu não estou cuidando do outro, não. Embora o outro seja beneficiado, isso é evidente, né? Mas eu estou cuidando de mim. Quando eu mantenho o que eu ouvi na reunião para ficar lá dentro da reunião, então eu estou cuidando da minha recuperação, porque eu estou cuidando do grupo. Eu já entendi que sozinho eu não vou conseguir, eu preciso cuidar do grupo, aí é a unidade. Né? Então o exemplo, é um exemplo prático. Né? Isso a gente vai ver mais lá na 12ª tradição. Né? Diz aqui que tínhamos coisas em comum na nossa dicção e descobrimos que temos muito em comum na nossa recuperação. Em comum na dicção, né, que é a autossuficiência, mas também a gente tem muitos pontos em comum na nossa recuperação. Vamos lá ver os pontos em comum, ou seja, que a maioria que está se recuperando em NA vai ter essa característica aqui, que é partilhar o desejo comum de nos manter limpo. Né? Então, a maioria que está no NA, né, em recuperação, partilha esse desejo de ficar limpo, né, de nos manter limpo. Né? Aprendemos a depender de um poder maior do que nós. Né? Então, a gente aprende a depender de... Eu saio da autossuficiência e passo a depender, né, de um poder maior do que eu. Né? Então, esse é o ponto comum em recuperação. Quem está se recuperando vai passar a depender de um poder maior do que nós, né? Beleza, né? Então, nosso propósito é, agora vai falar do grupo, né? Nosso propósito é levar a mensagem ao adicto que ainda sofre. Olha só, o propósito do grupo, né? Como diz aqui, né? Nossas tradições são as diretrizes que nos protegem de nós mesmos. Então, o que é diretriz? O dicionário define diretriz como a linha reguladora que nos leva ao caminho. Né? Então, as tradições são as diretrizes. Então é a linha, né, que regula, que vai regular o caminho, que vai regular o grupo, para que o grupo nos leve para a recuperação. Ou seja, as tradições vai fazer com que o grupo nos leve como membro para os 12 passos. Essa é a minha compreensão com relação à diretriz. Né? E também vai nos proteger de nós mesmos, né? Da nossa doença, do nosso egocentrismo, da nossa personalidade. Vai nos igualar. Né? São a nossa unidade. Então, quem tiver dúvida, como é que segura a unidade no NA, a partir desse parágrafo aqui, não vai ter mais dúvida, porque está bem claro aqui, olha. São a nossa unidade. Então, as tradições são a nossa unidade. O que é a unidade no NA? São as tradições. Então, as tradições que seguram a unidade. Né? Então, essa aí é a minha reflexão, minha compreensão desse parágrafo. Quem quiser fazer algum comentário, pode mandar aí nos comentários, pode mandar por e-mail, né? Vou deixar o e-mail aí, né? De serviço. E é isso aí. Tamo junto, obrigado e até a próxima. Valeu.